Fala galera, começando mais um CD Talk Show, de novo com o Isaac aqui do meu lado. Muito vamos que vamos, e vamos falar muito de Desportiva Ferroviária, porque você já sabe quem tá aí. Presidente Carlinhos Farias, muito obrigado pela sua disponibilidade, presidente. Assim, algo até mesmo pessoal meu, que eu queria muito já alguém da Desportiva pra gente conversar sobre vários assuntos. A gente já trouxe aqui o Ivan para falar de futebol, de gerência, já trouxemos o Gabriel, aí de jogador veio o Vitinho, veio já o Vitinho e o Vitor Rangel, né? Aí o Christopher, já temos gravado com o Souto, que deve sair também. Então eu acho que a gente, até brinquei com o Isaac com o Souto, né, que vai sair ainda, porque a gente gravou antes desse, e aí a cabeça dá o bug, que a gente, acho que a gente da CDD é a imprensa que mais trouxe gente da Desportivo para falar aqui no programa. Até porque, se o senhor não sabe, tá sabendo agora, quem criou a Capixabana Depressão se chama Henrique Nanias, torcedor Grená. Para quem não sabe, sim, a CDD é Grená. O patrão que criou é Grená. Então, é bacana, mas a gente sempre tenta trazer um de cada clube, né? Às vezes vai vir dois da Desportiva, a agenda também, o horário eu sei que não é muito bom, mas, presidente Carlinhos Farias, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Vamos conversar, tirar a dúvida minha, do Isaac e de muita gente por aí. Eu que agradeço em nome da Desportiva, né, todos os torcedores, todos, né, adeptos da Desportiva, essa oportunidade de vir aqui, né, esclarecer bastante sobre um processo, né, da Desportiva Capixaba, que é algo que está no momento, né, incomodando bastante, né, e com muita repercussão e muita inverdade também sendo circulada. Então esse espaço é muito importante para que a gente possa tirar dúvidas e mostrar realmente a história desse processo. Tá? Estou aqui com muita tranquilidade para responder a todas as perguntas e fazer com que as pessoas tenham realmente o conhecimento desse processo. Chattanooga Red Wolves play their first match this year. Here comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. E até mesmo para começar, eu não vou nem perguntar no início do processo, mas a gente sabe de toda a mobilização que teve recentemente, vocês indo lá na Assembleia, a Janete com o discurso dela, aí o apoio de alguns outros deputados, o senhor também esteve na TV Capixaba recentemente. O que o senhor já percebe, assim, desse começo desse burburinho? Tivemos matéria na Tribuna, no Jornal da Tribuna, a Vilmara Fernandes publicou também referente ao assunto na Gazeta, ou seja, vários veículos da mídia, tanto esportiva e até mesmo a mídia tradicional, que é muito interessante a gente ver, né? Assim, não é pelo motivo que a gente queria, mas ver a Desportiva na Gazeta, na Tribuna, na Capixaba, é o que a gente queria todo dia, né? Ter ali todos os veículos de imprensa falando dos nossos clubes capixabas, mas o que o senhor já percebe desse início de começar realmente a falar desse processo, de tirar as dúvidas, que o discurso da Janete foi que dia? Me ajuda. Foi? Janete, eu não lembro a data, mas tem umas 2 semanas. Umas 2 semanas, Então, tem 15 dias aí, já, tudo isso que eu falei, teve o discurso da Janete, a matéria da Vilmara Fernandes, matéria na Tribuna, você na TV Capixaba e agora o senhor aqui. Sim. Esse podcast vai ao começo de junho, a gente está gravando no final de maio. Então, o que você já pode falar, assim, o que você já percebe de outros torcedores virem tirar dúvida também, a galera começando a perceber das fracaturas e tal, as inverdades do processo? Na verdade, é porque é um tema que mexe com todo mundo, né? É um estádio, né, de quase 60 anos, são 58 anos, né, de muita história, né? Um estádio que já recebeu grandes jogos, recebeu seleção brasileira,
recebeu a seleção da Austrália na Copa do Mundo, que se preparou lá, recebeu Nelson Mandela, né? Se eu for enumerar aqui, não vou ficar uma hora falando do que já aconteceu naquele estádio, né? Em todos esses anos. Então tem muita história e é algo de interesse público, né? Eu falo, não é um problema só da desportiva, é um problema que afeta o futebol capixaba, né? Afeta o Espírito Santo. Então, quando se coloca uma questão de um leilão, que eu vou explicar aqui, que é uma coisa, sabe, é uma possibilidade, há uma possibilidade. Se você tem um processo, tudo é possível. Mas eu diria que é uma possibilidade muito remota, porque até se chegar a isso tem uma série de situações e há soluções para o caso, basta querer, né? Eu queria fazer uma introdução, assim, mas para que as pessoas conheçam da história, com um breve relato, né? Com a privatização da Vale, né, a antiga Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né, isso em 96 para 97, né, houve uma escritura de permuta, né, em que a Vale passava a área do Araripe, né, para a Desportiva Ferroviária. A Vale já havia construído, em troca, né, de áreas que os clubes que deram o surgimento, né, originário à Desportiva. Por exemplo, o Ferroviário, o clube que era do meu pai, né? Meu pai era presidente do Ferroviário, ele tinha um campo de futebol onde hoje tem a estação ferroviária atrás da estação, né? E tinha a sede social, que criminosamente e infelizmente derrubaram aquela sede social, né? Que teve muita história ali, né? E a sede social, por exemplo, pertencia ao Ferroviário. Os outros clubes, Vale do Rio Doce, Divisão, Cauê, todos eles tinham algum patrimônio. Então, tudo isso ficou para a Vale e a Vale deu a área e construiu o Araripe. Só que até então, até a privatização da Vale, né, isso não estava registrado, né? Aí, para que a Vale fosse, então, privatizada, tudo teve que ser legalizado. Então, houve uma escritura de permuta onde a Vale passou definitivamente o imóvel para a Desportiva Ferroviária. E uma coisa importante também de focar, né, que colocou as dependências abaixo da arquibancada, normalmente ocupada pela equipe visitante, colocou para que aquilo ali continuasse abrigando a escola Eliezer Batista, que era mantida pela Vale, então passaria a ser, né, pelos sindicatos ferroviários, o Sindifer, e caso o sindicato não desse prosseguimento, passaria para a prefeitura de Cariacica explorar indefinidamente. Então, então o Eliezer está na escritura? Está na escritura. Então, a prefeitura hoje ela tem aquilo ali, né? Ela investiu recentemente, pelos nossos cálculos, quase R$1 milhão, né? Não são números oficiais, mas estima-se que algo em torno disso. Ela construiu 2 escolas, né? E fez um senhor trabalho ali. Então a prefeitura hoje ela vai ficar pro resto da vida ali, se ela quiser. E lógico que vai, né? Então, há um interesse público também, são 2 escolas, né? Uma com 210 alunos e a outra com 230, né? São 440 alunos, com 90 funcionários. Então é um número grande de pessoas envolvidas ali, né? E aquilo ali, isso por si só já cria um grande óbice ao leilão, né? Como é que você vai leiloar uma área onde há uma escola e a prefeitura tem esse documento, né? Isso já é documentado e tal. O prefeito se diz muito tranquilo em relação a isso, né? De não perder o espaço. E até mesmo se mudar o prefeito, nenhum prefeito quer fechar uma escola. Lógico, penso né? Exatamente. Não, uma não, 2 escolas. Exatamente. Então, mas ele tem essa área, né? E foi feito, então, um documento, existe isso, né? E essa sociedade, né? Então, para dar prosseguimento à ideia, aí em 97, né, a privatização da Vale, em 99, né, a Desportiva foi procurada por um empresário, né, do Grupo Oliveira, né, Franel, e aí formalizou, né, infelizmente, essa parceria mal sucedida, né, e onde o clube ficou com 49%, né, das ações, né, foi uma sociedade anônima, e ela integralizou os 49%, dando todo o patrimônio da Desportiva, colocando na sociedade. Se eu não estou enganado, uma das primeiras do Brasil. Sim, uma das primeiras. Foi com a Lei Pelé, né, o Clube Empresa. O que diferente hoje, porque as SAFs hoje não envolvem patrimônio, né, mas na época o Clube Empresa envolvia, né, poderia envolver. E até tem essa dúvida, muita gente pergunta se realmente foi ou não a primeira, mas que é uma das primeiras realmente, uma das primeiras clubes de empresa do Brasil. Sim, se não foi a primeira, é uma das primeiras. Isso aí. E aí a Desportiva integralizou de imediato, né, os 49% com o patrimônio, e o outro lado da sociedade, né, o outro sócio, né, que é essa empresa, ela deveria integralizar os 51% e não integralizou. Teria que construir um posto de gasolina onde havia sede, né? Foi demolida a sede, né? Um ato que eu considero
né, absurdo, né, e não construiu o posto de gasolina e não integralizou as parcelas, teria que integralizar. E Até aí, mesmo, presidente, que até uma das minhas dúvidas, a parte da Desportiva, os 49%, foi com o patrimônio. com patrimônio. Então é meio que foi de imediato, já realmente. imediato. Quando... Aí, como não houve, né, a integralização, né, não cumpriu a parte dela, a Desportiva Ferroviária, em 2012, ela entrou com um processo de dissolução da sociedade, e em 2014 foi dada a sentença. Dissolveu a sociedade, né, e a Desportiva... houve uma perícia, né, nessa perícia o juiz recebeu essa perícia e sentenciou, dizendo que ele só integralizou 10%, o outro sócio. Então a Desportiva Ferroviária passou a ter 90% e o outro 10%. Sim. E até mesmo assim, porque eu, como uma pessoa de fora, que sempre escutei muito sobre esse assunto de outros torcedores, mas pouco fui atrás realmente e tentar entender. Essa questão do posto de gasolina é onde hoje dá para BR-262. Sim. É aquela parte ali que hoje está com a casa de shows. Sim, exatamente. Então ali era a sede da Desportiva? Ali era a sede. Não imaginava. Fantástico. A sede social era algo assim, monumental. Tinham grandes eventos, né? A questão concurso de Miss Espírito Santo, os carnavais, dos melhores carnavais do Espírito Santo, era na época da Desportiva, Saldanha, né? Álvares. Tinha um aqui perto da rodoviária, como é que é o nome? Náutico também tinha um grande carnaval. Depois surgiu o Riviera em Jacaraí. Eram os grandes carnavais, que na época era em clube. Né? O da Desportiva era super famoso. E eu, desde criança, né, as matinês estava lá, depois já adolescente e tal. E muita gente. Tem uma muita área... gente casou ali. Inclusive, nosso vice-presidente, João Carlos, ele conheceu a esposa dele ali num carnaval. Olha só. Ele está casado há quase 30 anos. E tem outra dúvida também. Teve uma área que eu acho que era o Parque Aquático. Aí já era foi antes disso a venda daquela área ou não? Foi junto? Não, foi depois. Foi depois. Que também, porque a Desportiva não tinha só o Araripe. Tinha outras áreas ainda, ou quando integralizou o capital. Ou não. Na época, ela não colocou nos 49% essa parte do Parque Aquático. Ah, tá. Colocou só o Araripe mesmo. Só o Araripe. Ah, tá. Então a parte do Parque Aquático. O Araripe Aquático... que envolvia as arquibancadas, né? Envolvia... Até o tobogã, toda a área que hoje existe ali. Toda a área, que é o campo anexo, sim, os dois ali, vai até onde tem o forró, né, que todo mundo sabe. E eu juro que eu nunca vi o limite dali, não sei se tem algum limite para lá. Tem um muro. Tem um muro, desculpa. Então... E esse muro, inclusive, é outra situação. Né? Eu falava, o liquidante, o administrador judicial, né, que foi nomeado pelo juiz, né, ele já fala em retirar a Desportiva de lá para fazer o leilão, sendo que há várias situações a enfrentar. Uma delas é a questão do Eliezer. Né? Por que retirar a Desportiva Ferroviária e se tem uma questão das escolas e pleno ano letivo, uma situação que ali com certeza nunca vai conseguir tirar. Né? E aí, uma outra situação, nesse muro, né, que você aventou, havia antigamente um tobogã, né? Não sei se você é da sua época. Mas eu vejo pelos vídeos, eu lembro. Tobogã, cabia muita gente, fotos, né? Muito vídeo, só chegava a lotar lá. Vamos lá, para quem é jovem, pela minha imagem que eu vejo dos vídeos. Hoje, quando você chega, tem as cabines de imprensa, à direita da cabine de imprensa tinha uma arquibancada que era o tobogã. Era ali, né? Esse tobogã foi construído em 1973, né, quando a Desportiva disputou o primeiro Brasileirão. Primeiro campeonato nacional na época, né? Aí teve que aumentar a capacidade pública e construíram, então, esse tobogã. Ficou muito famoso na época. E aí, atrás dele, no final dele, depois tem um muro hoje, né, que delimita com essa área onde havia o parque aquático. Ah, tá. O parque era ali mesmo. Para mim, o parque era uma outra área mais distante. Não, era ali, do muro para lá. Do muro para lá, juro que 39.328 metros. Uma área bem grande. Sim. Que, infelizmente, né, também por más gestões, né, aí não tem nada a ver com esse sócio. Por isso mesmo que eu não né, sabia. Essa área foi a leilão, né, por dívida com o fundo de garantia. Era algo em torno de 200 e poucos mil reais. E o fundo de garantia é algo também que você pode parcelar em 120, 240 vezes. E ali era a fonte de recursos da Desportiva Ferroviária, era aquilo ali. Até para a galera entender, para quem não está entendendo, porque eu mesmo fico confuso, vamos dizer que a Desportiva hoje Ferroviária é um CNPJ. Sim. A empresa, a Oliveira lá, o Franel era outro CNPJ. Sim. Fizeram uma sociedade para criar um terceiro que é Capixaba. Sim. Então a Ferroviária ficou com a área lá do Parque Aquático,
O sócio tinha um CNPJ dele, que administrava os postos de gasolina e tudo mais. E aí nasceu um terceiro CNPJ a partir desses 49%, que é o Araripe, que a Desportiva integralizou, os 51% e tudo mais. Nasceu um terceiro CNPJ, Exatamente. que é a Desportiva Capixaba, que o Sim. processo está nela hoje. Exatamente. Tá nela. É. E até mesmo, voltando a falar um pouco da questão do sócio. Dos 51%, ele só pagou uma parcela. Eram quantas parcelas de quantos mil reais? Não sei se eu pode falar os valores e tal. Eu não tenho absoluta certeza, mas eu lembro que eram 10 parcelas, não lembro o valor. Ah, Era sim. um posto de gasolina, 10 parcelas. Tinham os encargos que cabia à empresa, né? E o fato é que a perícia apurou que ele só integralizou 10% do que deveria integralizar. Dos 51%, só 10%. Por isso que a sentença hoje é favorável à Desportiva. É uma sentença que já vigora há 10 anos, ela é de 2014, né? E prevê que a Desportiva tem 90%. Aí entra uma situação, né? Qual a razão de toda a preocupação hoje, já quando se cogita de um possível leilão, é que as dívidas dessa empresa, né, que não eram poucas, ele colocou essas dívidas, né, elas vieram como penhora do estádio, entendeu? Sendo que mesmo com os 10%, né, essas dívidas vieram para o estádio, né? Então, não são dívidas próprias da Desportiva Ferroviária. As dívidas ele conseguiu trazer as dívidas das empresas Sim. para a Desportiva Capixaba porque Porque ele era sócio. era sócio e a escritura hoje do terreno ali do Araripe está no nome da Desportiva Capixaba. Exatamente. Essa é a razão das penhoras, né, estarem lá. Né? Algo injusto, são dívidas dele. As dívidas próprias da Desportiva Capixaba giram em torno de 5 milhões, incluindo IPTU, que é altamente negociável com a prefeitura, né? E dívidas outras que não passam, né, a gente calcula de 5 milhões de reais. Não Mais passam pesado do disso. IPTU? Mais pesado do IPTU. Porque o IPTU também, por um problema criado por ele. Porque quando havia sede, né, tinha uma edificação, então o IPTU era baixo. Aí quando derrubou a área limpa, nua, então o IPTU elevou em muito. Hoje, por exemplo, naquela área realmente. e hoje o IPTU daquela área e do estádio ela é muito, muito maior do que o estádio em si, o IPTU. Sim, entendi. É até mesmo para elencar, porque às vezes a gente fala de ferroviária, a galera não vai entendendo e até trazendo alguns pontos. A gente tem que colocar isso muito claro. Uma coisa é Desportiva Ferroviária, né, outra coisa é Desportiva Capixaba. Capixaba é uma sociedade que foi criada e já está extinta. Desde 2014, né, que envolve dois sócios, a Desportiva Ferroviária e Oliveira Empreendimentos de outro. Sim. E até é importante porque, como eu falei com o senhor no início, como eu também tenho muitas dúvidas, então eu imagino como um torcedor que está assistindo lá. Aí eu fico, mas Desportiva... Calma, existem, como eu falei, 3 CNPJs, 2 se juntaram para fazer mais um, e por aí vai. E até para realmente entender, quando eu escutei o senhor falando pela primeira vez, eu fiquei curioso. Então hoje, vamos botar um mundo perfeito, que tudo se resolva. A Oliveira Empreendimentos ali ainda vai ter 10% da Desportiva Ferroviária. Sim. Da Desportiva Capixaba. Ela tem 10%. Na sentença que dissolveu. O que acontece? Houve a sentença dissolvendo, né, a sociedade de 2014, e aí o juiz então partiu para... Foi pedida a liquidação da sentença. Houve a sentença, então teria que apurar, né, para finalizar o processo. O problema é que, por ser muito complexo, houve a nomeação de um administrador judicial, primeiro, né, para fazer liquidação. Depois, ele não assumiu. Aí demorou muito tempo, nomeou um outro que também não assumiu. Esse processo, que era da segunda vara civil, está hoje, né, em Cariacica. Ele foi para a Vitória, na época criou a vara de falências, né? Aí todos os processos, embora não seja falência, mas é similar a uma falência. Então, esse processo foi para a Vitória, para a terceira vara civil, ficou lá alguns anos. Essa terceira vara civil passou por problemas lá e aí os processos voltaram para as varas de origem. Ele voltou para a segunda vara civil. Então, tudo isso, né, fez com que, durante muitos anos, né, esse problema... Não evoluísse, ficasse onde estava. Exatamente. Até que em abril do ano passado, né, de 2023, o juiz nomeou o administrador judicial liquidante, né, para fazer a liquidação da sentença. E nomeou logo depois de um fato que eu acho que precisa ser registrado. Né? O senhor Marcelo Vilaforte Oliveira, né, que é o representante hoje da Oliveira, já que o pai dele é falecido, né, ele procurou a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PGFN,
e fez um acordo em que as dívidas dele, que somavam 153 milhões de reais, né, fossem reduzidas para 50 milhões de reais. E aí, nesse acordo, ele deu como garantia metade de uma jazida de minério que eles possuem lá em Brumadinho, né, e é uma jazida de 1.600.000 toneladas de minério de muito valor. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional fez o acordo com eles, né? Então ele pagaria todas as dívidas dele com a metade do minério que ele tem, com 800.000 toneladas. Só que ele tinha um prazo para pagar até o dia 28 de abril de 2023. E aí o que ele fez, né? Isso, inclusive, está tendo mais um problema que a gente agora, né, fez uma denúncia. Ele, ao invés de simplesmente honrar, né, esse acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional com essa metade do minério que ele tem, ele procurou uma empresa de leilões de São Paulo, chamada Milan Leilões. Tudo isso está documentado. O que eu estou falando aqui, eu falo com tranquilidade, porque eu tenho como provar, né? Ele procurou a Milan Leilões e aí ele se apresentou como presidente da Desportivo Capixaba, que já não era mais, porque essa empresa já estava dissolvida desde 2014, né? Juntou toda a documentação da época da constituição da Desportivo Capixaba, um absurdo. E aí, sem conhecimento do juiz, sabendo que já estava desde 2014, né, esse processo já em liquidação, e aí ele simplesmente contratou uma empresa chamada Milan Leilões para fazer no dia 30 de março, às 15 horas, 30 de março de 2023, o leilão do Araripe. Eu lembro desse burburinho, chegou uns prints para mim. Eu lembro. Aí o que aconteceu? Nós soubemos 3 dias antes. Cara, imagina aquele susto que você toma, né? Que saiu num grupo, olha o absurdo. O juiz não sabia, a Desportiva não sabia, ninguém sabia. Aí, 3 dias antes, saiu num grupo de WhatsApp do bairro Cobilândia, né? Essa situação. Aí alguém quer grenar, né? Aí ligou para o Cleuton, aí o Cleuton ligou para nós. O Cleuton está sempre presente. Não, o Cleuton é onipresente. Falou Desportiva, ele está lá. Ali, né? Aí o Cleuton ligou para nós. Gente, que história é essa do estádio leilão? Não existe. A gente corremos atrás, descobrimos que havia esse leilão. Se não sai nesse grupo de WhatsApp, olha a situação. O estádio teria ido a leilão sem o conhecimento ou qualquer ordem judicial, né? Alguém com certeza teria arrematado, porque ele não ia procurar fazer tudo isso sem ter quem comprasse, quem arrematasse, né? Ainda mais estão na surdina, assim. Exatamente. Esse seria mais um imbróglio, né, para se resolver, né? Por sorte, nós soubemos, né? E aí, nosso advogado atuou muito para... A todos, de hora em hora, mandava um documento para essa empresa. Aí ela mandou para nós uma declaração de que ela foi procurada pelo senhor Marcelo, né, e se apresentou como presidente, tal, documentação, e ela promoveu o leilão, marcou o leilão. Nós conseguimos, no dia 30 de março, né, de 2023, ao meio-dia, suspender isso aí. E ia lá no mesmo dia. E às 15 horas. No mesmo dia. Por quê? Porque o nosso advogado deu uma cartada final. Se vocês levaram a leilão, vocês serão corresponsabilizados, né, civil e criminalmente. Aí eles tomaram um susto e tiraram do leilão, né, tiraram do site. Um absurdo. E o mais absurdo ainda é que a liquidação até hoje não tomou nenhuma providência com relação a isso. Nada foi feito contra, né, o Marcelo, que promoveu esse absurdo. E o administrador judicial já estava, no momento desse leilão, já estava oficializado. Já havia liquidação desde 2014. Sim, 2014. Eu confundi a liquidação com o liquidante, desculpa. A liquidação já havia. Então não foi tomada nenhuma providência. Mas aí, até mesmo uma dúvida, como que ele pode ter conseguido apresentar os documentos? Porque hoje, se você pegar o CNP... Sim, mas ele apresentou os documentos da época da Constituição da Sociedade, de 99. A empresa lá de São Paulo, então, que faltou averiguar. Podemos dizer, porque hoje, se você pega um CNPJ, isso é muito claro e joga no site da Receita Federal, você vê se ela está apta, inapta, se ela está ativa, no caso, se ela está ativa ou inativa. E até uma dúvida que estou falando com o senhor, como eu falei, no mundo ideal, resolveu todos os problemas 90% a 10%. Aí o que se transforma da Desportiva Capixaba? Tipo, fica somente aquela região do Araripe ali, então o Araripe vai continuar com
na escritura no nome da Capixaba. Não, a Esportiva Capixaba ela está dissolvida, ela vai deixar de existir. Então no final da tá. liquidação ela deixa de existir. Quando o processo terminar, termina tudo isso. Sim, exatamente. Porque quando você fala que ele tem 10%, na minha ideia, no futuro ele ainda teria 10% o resto da vida nesse quesito. Não. De alguma forma ele vai ser ressarcido dos 10%. Mas assim, não tem que 10%. Entendi agora. Então o processo todo todo envolvendo, sim. tudo que se resolver, vamos dizer que a justiça fala, tem que dar R$100 para Capixaba. Devolver R$100. É R$90 de vocês, R$10 dele. Nós temos que ressarcir dos 10% que ele integralizou. Entendi. Né? voltar com o dinheiro, vamos dizer, o dinheiro que ele investiu voltar. Só queria finalizar essa questão do leilão. Então, diante de tudo isso, né, passado já mais de um ano, foi 30 de março, né, não vimos por parte da liquidação nenhuma providência, entendeu? E aí nós decidimos recentemente... O juiz foi notificado por vocês, com certeza. Sim, com certeza. Depois de muito insistir, né, de muito peticionar e nenhuma providência foi tomada, nós decidimos então ingressar com uma denúncia no Ministério Público, né, para que fosse levantada essa situação. E aí o Ministério Público recebeu a nossa denúncia e encaminhou agora há pouco tempo, creio que menos de um mês, para a Delegacia de Vila Velha para que seja instaurado um inquérito para apurar possível ocorrência de estelionato. Sim. Porque é alguém que está vendendo algo que não pertence a ele. Sim. E vamos lá até para recapitular para a galera, assim, aos poucos e passando um pente fino em tudo que a gente está conversando. Aquilo que o senhor falou lá no começo e tal, 2014, desintegralizou, né? 90-10, beleza. Então, passado um tempo, com essa dívida do grupo lá, pessoal do sócio, que tinha como garantia essa jazida de minério lá em Brumadinho, como ele não deu a garantia lá da jazida, ele tentou pagar a dívida leiloando o estádio que já não pertencia a ele mais desde 2014. Exatamente. E é a partir disso que foi a denúncia de vocês no Ministério Público. Exatamente. E uma coisa assim que causa espanto é porque o administrador judicial, que tanto quer vender, quer leiloar o estádio, não toma providências, né? Ele não tomou providência com relação ao fato em si, né? Dessa tentativa de leiloar, e também não executa, porque no momento que você faz um acordo, né, ele deu em garantia 800 mil toneladas do minério, metade do que ele tem 1.600.000 toneladas. Né? E aí não cumpriu, ele não pagou, então manda executar. E aí ele vai perder os 800 mil toneladas de minério, né? E as dívidas dele vão acabar, porque ele está pagando por 800 mil toneladas, e a Procuradoria aceitou, né, essa oferta dele, né, como garantia. E todas as penhoras que vêm do estádio acabam também. Aí o estádio está livre, entendeu? Então, ao invés de pensar assim, ele pensa em fazer um leilão. Né? Mas o leilão sozinho do Araripe resolveria o problema dele também? Aí não depende do valor do leilão. Depende do valor do Araripe. Entendi. Porque, realmente, agora eu entendi, porque se ele resolve esse problema, porque um dos grandes problemas foi ele botar as dívidas que eram apenas do grupo, sim, junto com a Capixaba. Jogar como garantia os bens da Capixaba. Exatamente. E aí, o estádio, no caso, né, que o bem ali é o estádio. Ficou flagrante nessa questão do leilão é o seguinte, eu dou, né, no caso ele, oferece algo que é dele, né, que é o minério, metade do minério que ele tem, mas eu vou tentar vender o que não é meu. Entendeu? E aí que entra o negócio do estelionato mesmo, que o senhor te falou? Como é que é? Possível estelionato. Possível estelionato. A ideia é que o Ministério Público determinou a delegacia, entendi. Que seja apurado possível ocorrência de estelionato. Entendi. Mas, e até mesmo entrando nessa questão do administrador judicial, existe também uma impossibilidade que ele não deveria ocupar o cargo também, né? Houve uma denúncia lá, né? Isso nós soubemos, inclusive, através de um outro veículo, né, de comunicação que apurou isso, né? E nós vimos, estamos estudando a situação, né? Houve uma denúncia, né? A partir dessa matéria surgiu uma denúncia onde ele trabalha, ele é auditor do Estado, então com 40 horas, né, semanais, e não poderia ocupar, né, uma função de administrador judicial, né, que pode envolver inclusive o próprio Estado, prefeitura, né? E ali é diferente, aí ele alega, mas eu sou perito. Não, ele não foi nomeado como perito, ele já exerceu várias vezes, né, a função de perito em vários processos, mas aqui é diferente, aqui não é um perito, é um administrador judicial, né, de uma sociedade anônima, né, privada,
né? Então, é algo diferente. Então, há esse questionamento. Ah, tá, Não então- vou julgar aqui, que não cabe a mim julgar, mas há também essa indagação. E hoje, até mesmo pelo que eu converso com alguns torcedores da Desportiva, o caso está sem juiz. Sim, Então, tudo que se fala, tem que determinar fechamento de tal coisa, o pessoal tem que sair, não sei o quê. Não tem como, porque não tem juiz para bater o martelo para isso. Exatamente. Eu recebi lá o advogado, né, da liquidação, né? O liquidante não esteve presente, com o advogado do Marcelo, estiveram no estádio e tal, e foi marcado. Enviaram, é bom até esclarecer aqui, enviaram para um endereço que não era o meu, né? O endereço na minha rua, mas o número estava errado, não chegou para mim a comunicação. E aí depois fizeram no WhatsApp e mandaram para mim também tanto para o fórum onde eu trabalho no mesmo fórum onde está o processo, e mandaram também para a Desportiva, né, a comunicação e tal, e para que nós deixássemos o estádio e tal. E aí, um belo dia, falou, estou indo aí no dia 9 de maio, e eu aguardei, e chegando lá, até que esclarecer, poderia ter me encontrado na Desportiva, né? Porque me mandaram um endereço errado meu de residência e não me mandou para a Desportiva, onde eu posso ser encontrado, e sabendo também onde eu trabalho, né, no fórum. Então, algo que eu também não entendi. Mas sim, no dia 9 de maio ele esteve lá, né, acompanhado do advogado do Marcelo, da Oliveira, e aí falou, mas você está se recusando então a cumprir a ordem judicial? Eu falei, não, muito pelo contrário, eu estou exigindo uma ordem judicial. Ah, mas nós estamos emitidos na posse desde maio do ano passado. Uma coisa foi emitida na posse e foi autorizado que a Desportiva continuasse, tanto a Desportiva continuasse nas atividades, quanto o Eliezer Batista também continuasse nas atividades. Então, nós estamos, na verdade, esperando, né, que você apresente uma ordem judicial que você não tem. E nisso o juiz já havia saído. No dia 6 de maio, o juiz alegou suspeição do foro íntimo, ele não é obrigado a explicar por quê, mas ele decidiu sair do processo. E hoje a gente não tem um juiz, estamos aguardando a designação de um novo juiz para o processo. E aí, infelizmente, esse administrador judicial, liquidante, né, continua, sabe, fazendo coisas que a gente considera inaceitáveis, como, por exemplo, uma declaração num outro jornal aqui do Estado, né, de que a dívida da Desportiva Capixaba é de 800 milhões de reais. Não sei onde ele tirou esse cálculo, porque no nosso cálculo de 5 milhões, se somarmos as nossas dívidas, a dívida da Desportiva Capixaba, as dívidas próprias da Desportiva Capixaba, né, e aí, com as dívidas pessoais lá do outro sócio, daria algo em torno de 158 milhões, e ele fala em 800 milhões de reais, algo também que criou um rebuliço, né? Então, a gente não quase consegue... R$1 bilhão. Não conseguimos... Bilhão até não, isso é dívida para os grandes clubes, Sim. né? Hoje fala até 800 milhões, agora isso é um absurdo. Então, são ações, são atitudes, né, que a gente considera incompatíveis com a pessoa que exerce uma função tão importante como ser um administrador judicial. Concordo. Isaac, até mesmo para ver se eu não estou pensando sozinho. É muito engraçado o juiz pedir para sair do caso no dia 6 e toda aquela questão de lacrar o Araripe, né, que saiu na imprensa no dia 9. Porque se não tinha juiz desde o dia 6, como é que saiu uma ordem judicial no dia 9 para poder despejar a Desportiva? Sim, ele não tinha ordem específica para isso. Então, é porque ficou-se falado de uma... tem até um vídeo que circula muito. Foram lacrar o Araripe. Colaram um adesivo, que o senhor pode falar melhor daquele adesivo, que tem o número do processo, que é público. Sim, exatamente. É só isso. Não houve. Podemos dizer que, não sei aí, que foi uma encenação? Mas mídia, né? O termo que o pessoal usa muito, lacração, né? Mas uma lacração do que um... Pra causar talvez Um uma ato dor de legal. cabeça na torcida, algo nesse sentido, uma descredibilidade em vocês que estão... E, na verdade, nada mudou, porque nós continuamos lá, não houve uma recusa, apenas uma todo mundo, exigência quando o do senhor mandado. vai fazer entrevista, vocês estão treinando assim, estamos lá desde o... E aí muita gente acha que a Desportiva não está mais lá, né? Até nessa entrevista, né, concedida no início da semana agora, a Desportiva não está, não, tudo continua normal. E estamos aguardando a designação de um novo juiz para que o processo continue. No dia 1º de março, nós tivemos uma audiência de 4 horas e meia de audiência, que não é numa sexta-feira, imagine que 4 horas e meia de audiência, né, tendo uma outra parte, né, e ali junto, e o juiz falou claramente, eu não vou tirar a Desportiva de lá, não vou tirar o clube de lá, não vou tirar,
né? Não vou fazer isso e não vou alugar. Porque mais um detalhe que eu acho que é importante falar, né? Qual é a ideia do liquidante, do administrador judicial liquidante? Ele colocou a situação, porque vocês estão aqui, aí não estão pagando nada tal, e a outra parte também tem direito de estar, o outro sócio. E aí começou a querer negociar um valor de aluguel conosco. Por mais estranho que possa parecer, mas para se resolver uma situação, nós até aceitamos pagar algo, alegando, olha, nós gastamos em torno de 26 mil mensais como manutenção do bem. Não estamos aqui de graça. E até fazendo um cálculo rápido, desses 26 mil, 10%, 2.600, deveria vir da parte de lá. Não, mas assim, como ele não está utilizando bem, vamos que, né, para resolver um problema, nós chegamos a 15 mil reais, né, que é muito para o clube. Mas daí era só pelos 10%? Não esquecer porcentagem. Pelo fato de estar lá, utilizando bem, que ele alegava que a outra parte não utiliza, só vocês, tal, então tem que ver um aluguel, tal. Aí relutamos bastante, mas no final, para compor, para resolver um problema, nós aceitamos, né, negociar um valor que fosse possível pagar. Chegamos a 15 mil. Só que aí ele negociou com a outra parte, lá com o Marcelo Villaforte, e o Marcelo ofereceu 60 mil reais para ficar com o estádio para fazer shows. Né? A ideia era fazer shows. E aí chegou a colocar essa proposta nossa e a dele, falou, o Marcelo, a proposta é vencedora e tal. Só que nós exigimos, né, que isso fosse levado ao conhecimento e à apreciação do juiz, que na época estava fora do Brasil, estava em férias. E aí quando o juiz voltou, ele marcou a audiência. E na audiência, então, ele falou, olha, eu não vou tirar a associação e não vou também fazer aluguel. Isso não tem que fazer aluguel, não tem que alugar para shows. Tal. Até porque não é o outro sócio que ia fazer os shows, né? Ele ia alugar para um terceiro. Né? Então, e até mesmo para entender, vamos dizer que vai ter esse martelo nos 15 mil. Para onde iria esse dinheiro? Iria para liquidação, porque ele recebe, né, honorários, né, 8 salários mínimos mensais, nossa, entendeu? Ele e o advogado, né, para contratar o advogado, que é o irmão dele, né? E aí tem as despesas e tal. Mas hoje já tem o aluguel do Embrasa, está em 30 mil reais, né? Então desses 30 mil já vai para lá. Vai para lá. Então iria mais 15, no total 45 mil. O que na verdade não há necessidade, porque a liquidação é para fazer um trabalho que paga os honorários dele, do advogado, e não precisa de... Então, vamos dizer, supondo assim que seria os 45, ele ia ficar numa conta juízo e ele só pode tirar 8 salários... Foi aberta a conta judicial. Foi aberta a conta judicial e ele só pode tirar 8 salários mínimos por mês. Sim. Então, vamos dizer, se chegasse lá R$1 milhão, ele só pode tirar os 8 salários mínimos por mês. E não havia por que alugar, e se tivesse dinheiro ou não, ele ia receber do mesmo jeito? Ou não? Ele só recebe se tiver alguma coisa? Mas hoje tem já o valor do Embrasa que vai... Não, sim, já paga os 8 salários por mês. Mas a minha dúvida é, se não tivesse o Embrasa, ele ia continuar sem receber nada ou ele ainda ia receber de alguma maneira? Aí teria que negociar com as partes, pagar... Entendi. Né, então aí né, as partes entrariam. Pagar. Então é meio que obrigatório ele receber esse valor. Sim, foi estipulado. Além desse valor, o juiz atribuiu a ele 3% no final da liquidação, né? Sendo positiva a liquidação, ele tem direito a 3%. Né? Se vender isso, aquilo ali e tal, ele tem direito a 3% do que... E hoje, o que seria um bom final de liquidação para a Desportiva? Olha, nós queremos uma solução, nós sentamos com a outra parte por várias vezes, né? Admitimos, inclusive, né, algo que a gente propôs, inclusive, depois dessa audiência no dia 1º, o juiz abriu vistas às partes e deu prazo de 15 dias para as partes se manifestarem, e nós nos manifestamos fazendo vários pedidos, né? E entre eles a questão da tratamento isonômico, né? Quer dizer, por que ele fala em tirar desportivo que tem que liberar o bem para um leilão que está longe de, se um dia acontecer, ele está muito longe, né? Até porque tem uma escola funcionando, então qual a diferença de tratamento? A escola continua e a desportiva não? Então não está liberando bem, né? Então foi aberto esse prazo, nós nos manifestamos, né? E estamos aguardando a nomeação do novo juiz para atender os pedidos que foram feitos, né? Para responder aos pedidos. Que o juiz que saiu, ele não chegou a dar respostas aos pedidos. Entendi. É porque, cara, é muita coisa assim, confesso que agora... É muito complicado. Aqui dá 2 podcasts. Acho que com certeza. Porque agora eu vejo como podemos dizer que eu estou pegando
o fio da meada, assim, entendendo. Que bom, a O que ideia é essa, acontece? que as pessoas entendam, né? Porque as pessoas se assustam também, porque tomam susto, né? Você ouve só uma verdade, você tende a acreditar, né? E O que nós, desculpe, Vinícius, mas Pode falar, Vinícius. que nós assim não aceitamos é porque a gente percebe uma atuação totalmente parcial desse administrador judicial. Ele é muito parcial, né? Ele quer tirar a desportiva para colocar o Marcelo, ao invés de tomar as providências que deveria ter tomado em relação à outra parte pelo leilão, né? Que não poderia ter sido feito, nada foi feito contra ele, né? E ele ainda quer agraciá-lo com o aluguel do espaço para que ele possa fazer shows. Nós chegamos até nessa negociação, tá? Nessa conversa com o juiz, propor até uma guarda, uma utilização compartilhada, entendeu? Do bem, que ele pudesse exercer a atividade lá e o clube também, até o final desse processo. Mas não há na parte dele esse interesse. Ele quer que a desportiva saia, entendeu? O que a gente não vê. Não faz um sentido, né? Não tem sentido. Essa guarda compartilhada, entre aspas, seria Sim. similar ao que hoje, por exemplo, o Allianz Parque faz, a empresa Allianz faz com a empresa W Torres, Isso. faz com o Palmeiras, né? Certo. Uma coisa também que nós colocamos nessa petição é a possibilidade de acordo, né? Nós chegamos até a aventar a possibilidade de que seja vendida a parte da frente, onde hoje está o Embrasa, né? Que aquela parte seja vendida, que seja paga a dívida da Desportivo Capixaba, os 5 milhões, né? E o restante aí resolve o problema do Desportivo Capixaba, né? Paga as dívidas próprias dela. E que depois se discuta a questão dos 90-10, né? Entendeu? Então, há uma possibilidade de resolver, mas a gente vê que ele quer vender o estádio. Desde o primeiro dia em que o liquidante pisou no estádio, há mais de um ano, foi em maio do ano passado, 2023, primeira fala dele, não, nós vamos vender o estádio. E aí, eu sempre falo para ele, falei para ele, tem esse minério, cara, esse minério, hoje ele dá, pelos nossos cálculos, mais de 400 milhões de reais esse minério, é muito dinheiro, entendeu? De repente, isso aí paga todas as dívidas dele, paga os 5 milhões da Capixaba, paga as dívidas da outra parte, e ainda sobra, né? E aí, mas há uma ambição, um desejo inexplicável de vender o estádio, né? Não leva em conta toda a história do estádio, da importância do estádio, como eu falei no início, não só para a desportiva, mas para o futebol capixaba, né? Para o estado, né? Estado. Inclusive, então, é uma presidente, insensibilidade acima de tudo. tem uma questão que é patrimônio, não é, do município de Cariacica. O que o senhor pode falar desse quesito também para explicar? Porque eu já, quando cheguei nessa parte Sim. de vender o estádio, mas não pode, também para entender o que realmente ficou, tem uma lei, alguma coisa, o que o senhor pode explicar? Essa lei é muito antiga, né? Ela é da época em que o Juninho era secretário de esportes, não era nem prefeito ainda, é antiga. Depois ele foi prefeito, né? Agora, já na gestão do Euclério Sampaio, foi feito um novo PDM e ele continuou a contemplar a área como área de preservação, né? São regiões do município que é área de preservação que não pode ser... o estádio, essa lei do PDM ele não impediria que houvesse uma venda do estádio, né? Mas quem comprar vai ter que manter as 2 arquibancadas e o campo de futebol. Então, ou seja, o estádio tem que continuar Tem que existindo. continuar existindo. Independente se a Desportiva for dono ou não. Exatamente. Aí você pode até vender a parte de frente, de trás, tal, mas campo anexo ali, aquela região. mas o estádio em si, as 2 arquibancadas e o campo, eles não podem ser alterados por quem comprar. Isso é uma lei, né? Faz parte do PDM, e isso dificulta muito, né? Acho muito difícil quem vai comprar um estádio, né? Uma área dessa e não vai poder. Então, mesmo caso se for leilão e alguém comprar, vai ter que manter. Entendi. E até mesmo para entender, porque um ponto que eu quero chegar é o que falta talvez, e se é possível, a escritura hoje do Araripe retornar para o nome da Desportiva Ferroviária. Sim, finalizado esse processo, né, da liquidação, aí a ideia é essa, né, que pague o que a outra parte tem direito e que se continue. Tem outros 2 pontos também que eu lembrei agora de abordar. Para você chegar a um leilão, você tem que estar o imóvel totalmente desembaraçado, né, e com as medidas corretas. Hoje, por exemplo, no papel, a área é de 72 mil metros quadrados. Mas na prática não existe os 72 mil metros quadrados. Por quê? Quando
que se tem essa medida, era ir até as margens do Rio Marinho. Aí depois foi construída a ponte. Agora está sendo feito um trabalho lá, né? Que eu não sei bem o nome, mas vem lá de Cobilândia. Tipo uma drenagem. Uma drenagem, Então, está ocupando aquele espaço e o Estado está fazendo ali também uma urbanização daquela parte. Verdade, Vai ter uma ciclovia que já está sendo, né? Tanto é que a gente vê hoje lá vários caminhões passando para a área atrás, onde era o parque aquático, indo para lá. Então, né, embaixo da segunda ponte também, quem desce ali, né, para Jardim América já vê muita movimentação. Então vai ser feita ali uma ciclovia, uma urbanização. Então toda aquela área está dentro dos 72 mil metros quadrados. Então, na verdade, você não tem mais hoje 72 mil metros quadrados. Certo não seria ser desapropriada? Sim, outra questão. Sim, mas assim, aí é outra discussão. Mas o fato é assim, como é que você vai leiloar um bem de 72 mil metros quadrados se você não tem 72 mil metros quadrados? Eu ia te perguntar, entendeu? Quantos seriam os metros quadrados hoje, mas eu acho que dá uma mudança bem pouca. Mas não se sabe. Não são os 72 mil metros quadrados. Mas não são 72, é porque tem que acabar com a obra, né? Outro imbróglio também. É tanto problema para você pensar sim, no leilão. É porque você falou agora, porque eu falei, mas o governo do estado está usando a área que não é dele, algum, como é que é, desapropriação vai ter que acontecer. Uma outra situação, na parte de trás, ali onde era o parque aquático, né, atrás do tobogã, a empresa que arrematou na época, no leilão lá, feito pela Caixa, ela alega que o muro, né, que divide a área dela e do estádio, o muro está numa posição indevida. Aí ela tem uma ação de enunciação de obra nova, já antiga essa ação, lá em Cariacica também. Então, é um outro problema que tem que resolver. Esse muro está na posição certa ou não está? Aí como é que você vai levar um bem a leilão se tem mais um imbróglio? Então tem a parte, como você falou ali, dessa drenagem, dessa ciclovia, sim, e tem a parte desse muro. São poucos metros, mas impossibilita... Sim. Você tem que resolver um processo para depois pensar em alguma coisa, né? Sim. Então, mas aí a gente não entende assim, por que esse desejo, né? Essa ambição desenfreada de vender, de tirar... A única explicação é essa, quer tirar o clube, né, de lá para poder alugar, permitir que a outra parte faça os shows dela. E é até difícil imaginar que tem shows, né, de grande porte, não são shows pequenos, seriam shows grandiosos, né? Sim. Aí você tem que ter a área de... Salve suas proporções, até mesmo no Kleber Andrade, né, que fizeram aquela concha acústica ali para show, mas não é usado. Não, mas aquela, vamos falar a verdade, que aquela foi um erro de Você que é um grande engenheiro, você sabe que aquilo foi um erro grandesco. Mas eles estão para licitar agora já a ampliação. Sim. Eu nem concordo muito em ampliar o Kleber. A gente nem lota aquilo lá quase nunca. Quer crescer para quê? O dia que começar a ser comum, 19 mil pessoas no Kleber Andrade, e comum assim, para times capixabas também, né? Porque time de fora e fazer obra para os outros é bonito, né? Mas tudo bem. E até para entender, porque são tantas coincidências que aí gera burburinho para os outros falarem. Por exemplo, a opção de vocês por jogarem no Kleber não é porque vocês não podem jogar lá no horário. Não é à toa que vocês treinam lá ainda. É por uma opção técnica devido à questão do gramado, que a gente sabe, até mesmo pra galera, porque foi muito perto, né? Por exemplo, a sessão, como você falou, foi 9 de maio. Sim. Vocês jogaram a primeira vez agora, essa semana, contra o Capixaba, no finalzinho de maio. Tem o próximo jogo... Esse desejo já era antigo, assim, da comissão técnica. Inclusive quando o Antônio, que ele não está mais... E até um parênteses, esse podcast saiu um dia depois do jogo da Esportiva contra o meu Linhares. Esse podcast, o jogo foi na quarta, dia 5, esse podcast sai dia 6, na quinta-feira. Então, e aí já era um desejo antigo de levar para lá, né, esses jogos, tanto que a gente aventou algumas possibilidades de alguns jogos já levar para lá, mas a gente... Na verdade, eu, por exemplo, prefiro o Araripe, né? Porque a torcida também, né? Porque é a nossa casa, né? Tem que estar lá, mas aí a comissão técnica fala que realmente assim prejudica a equipe. Aí a gente fala, mas prejudica as duas. Não, mas o nosso time toca a bola, dá. Então, a gente viu no jogo agora com o Capixaba, né, realmente, né, um domínio muito grande, tocando bola. Então, a gente viu que no Araripe não teria como fazer aquele tipo de jogo, né? Então, a gente entende, mas era um momento até que seria o ideal estar no Araripe, né? Para não criar essa confusão na cabeça das pessoas. Tá saindo. Realmente não tem nada a ver. Porque já vieram falar comigo. Depois de eu falei, gente, não tem nada. Porque até é engraçado, falei isso já com o Isaac, que sabe muito bem isso. Torcidas do Desportivo e Linhares são rivais. Então, quando eu comecei no futebol a acompanhar, comecei a acompanhar odiando a Desportivo.
A partir do momento que eu fui atrás da história, depois que eu vim para a faculdade de jornalismo aqui em Vitória, comecei realmente a entender, a ir atrás, a explicar, torcedores da Desportivo vinham conversar comigo, eu tentando entender, eu falei, cara, que história bacana, maravilhosa, então eu sei hoje que a Desportivo tem o tamanho que tem, assim como tem o Rio Branco, Vitória, Serra e tudo mais. Então muitas pessoas acabam pegando alguns, podemos dizer, esses fatos que aconteceram e que não querem dizer aquilo que realmente estão acontecendo, né? A Desportiva não foi pro Kleber porque ela não pode jogar no Araripe. Apesar de toda aquela confusão, até mesmo o Araripe nunca foi lacrado. Nunca. Então, tudo isso. Então a galera usa, claro que o rival vai brincar, vai zoar, beleza. Mas assim, às vezes ele leva muito pra verdade, sabe? Então é bom intermediar e mostrar e até mesmo fazer com que as pessoas entendam, até mesmo os rivais, o processo todo, né? E entrando, talvez, saindo um pouco dessa questão do processo, o quão isso atrapalha a concretização da SAF? Nada? Não sei o que o senhor pode falar. Olha, algumas questões atrapalham bastante. Por exemplo, uma declaração inaceitável, né, do administrador judicial num jornal de que há uma dívida de 800 milhões, isso aí realmente não ajuda em nada, né? Eu, como se fosse um investidor, né, como alguns investidores, mas que história é essa? A gente não sabe e tal. Então parece que está se escondendo alguma coisa, né? Então jamais existiu essa possibilidade de uma dívida tão alta, né? E isso aí atrapalha, né? Então você já tem vários problemas e ainda vem uma declaração, né, inaceitável dessa, então isso prejudica muito. E tinha também uma questão, envolvendo até mesmo agora você fala, porque vocês foram na Assembleia, já foi na TV Capixaba, toda aquela questão da imprensa e tal, e o liquidante também já começou a falar. Vocês tinham até um tempo atrás um bloqueio judicial nessa questão de falar sobre o processo, né? Que eu acho que ele caiu, se eu não estou enganado. É a questão de, tipo assim, que até chegou até mim que o juiz não liberou publicamente uma das partes, não sei se eram vocês ou as duas, de falarem sobre o que estava acontecendo. Ah, tá. Teve isso. Eu sei que era bloqueio de renda. Não. Era uma censura, mas algo assim. Algo nesse sentido, entre aspas, uma censura. Sim, isso foi no início, logo que entrou esse administrador judicial, né? Nós tivemos que colocar, né, nas nossas redes sociais, né, de forma bem responsável, né, bem tranquila, mas tínhamos que informar, né, um liquidante, tá, porque as pessoas tinham que saber por nós, não saber só por comentários, né. Aí nós fizemos uma nota muito bem pensada, bem analisada, em momento algum atacamos ninguém, mas colocamos que a partir dali, né, estava sumindo, né, naquela data lá o administrador judicial para fazer a liquidação e tal, e colocamos toda a situação, né, que poderia vir daí. E aí a outra parte lá, o Marcelo pressionou, né, fez uma petição lá, né, o advogado dele ao juiz, dizendo que a nota da Desportiva causou problemas pessoais a ele, porque o filho dele trabalha numa empresa onde o dono da empresa é torcedor da Desportiva, e aí estavam, diferenciando ele. Não, brincando, constrangendo, né, o filho dele, tal. Isso é o que ele alegou, né? Então, é absurdo, assim. Ele falou isso pra gente na presença do juiz, né? E aí... ele falou isso lá no juiz? Falou isso no processo. E aí, cara... bom, ele vai encontrar torcedor desportivo em qualquer lugar, ele vai encontrar, né? Então, aí alegou isso aí. Aí o juiz, né, então, soltou isso aí para nossa surpresa, né? Como, assim, nós não poderíamos dar informações, né, sobre o processo, sob pena de processar não só o clube, mas as pessoas físicas, eu e qualquer outro que fizesse declarações. Então, foi o juiz que saiu agora, que chegou a fazer isso na época, mais por pressão do Marcelo, mas isso não existe mais hoje. Não, ele deu essa determinação lá, mas assim, sempre colocamos que o clube tem que se posicionar, o clube tem que informar, né? Não é um processo do Carlos, né? É um processo contra um clube. Então o clube tem, né, milhares de torcedores, né? Tem toda uma história, então as coisas têm que vir a público, né? De forma responsável sempre, mas tem que vir. Com certeza. Né? Mas isso realmente causou assim, uma estranheza, porque, né, o clube não pode deixar de informar. E a nota, se você pegar lá, na época, não tinha problema algum, não atacava em nada ninguém, né? Mas ele quis passar por vítima, né? E colocou isso para o juiz. E, Carlinhos, a gente percebeu o início da mobilização por parte de vocês, da Desportiva Ferroviária, com a fala da Janete. O quão importante é ter a Janete e também outros deputados ali que declararam apoio a vocês ali. E o quão importante isso foi para realmente começar a sair, porque depois da fala da Janete,
Porque, se eu não estou enganado, na linha do tempo foi aquela matéria da Vilmara, na Gazeta, no dia em que foi falado que ia ser lacrado o Araripe, dia 9 de maio, e aí a fala da Janete aconteceu alguns dias depois, aí nesse meio tempo entre a matéria e a tal interdição do Araripe que não aconteceu, saiu a matéria na Tribuna, e aí a fala da Janete, e aí depois o senhor vai na TV Capixaba, agora o senhor tá aqui. Então, o quão importante é ter esse apoio dentro da classe política. E também explica para o pessoal que não sabe, porque vieram muitos me perguntar o que a Janete está fazendo na Desportiva. Aí eu conheço a Janete da Desportiva, se você conhece ela de outro lugar. A Janete tem história ali, né? Ela sempre conta que o pai dela era rio-branquense, né? E as três meninas, ela e a Jane e a Jussara, as irmãs dela, que eu conheço muito, somos amigos de infância, inclusive. Elas eram desportivas, né? Como que isso aconteceu? aí o pai era obrigado a assistir o jogo lá na arquibancada, que tinha cadeira, aí tinha a cadeira dele e das três filhas. O rio-branquense pagando cadeira. E ele tinha que assistir calado o jogo lá o tempo todo, e elas iam uniformizadas e tal. Porque muita gente veio falar, mas ela não é da causa animal. Eu falei, gente, eu conheço a Janete brigando pela Desportiva. Eu já lembro da Janete brigando por vocês. A Janete foi presidente, né, por um bom tempo, né, dos sindicatos ferroviários, né, então ela tem uma ligação, né, com a Vale. Foi funcionária, né, da Vale, né, acho que era enfermeira. E eu lembro nos carnavais, que eu falo desde criança, estava lá na Desportiva, a Janete estava em todos os carnavais, a família toda. Então ela tem ela foi aluna do Colégio Eliezer Batista, daí a luta dela, falar em perder o Eliezer Batista, ela cria um problema, não é só desportivo, o Eliezer Batista, tem história, toda a família dela, como né, da classe ferroviária num todo, né, todo mundo estudou lá, né, então ela é muito ligada à desportiva, a tudo que diz respeito aos ferroviários, né, e com certeza ela não ia ficar calada numa situação dessa, e foi muito bom, porque na ida na Assembleia, outros deputados também se manifestaram de imediato, né, como o José Esmeraldo, que, né, subiu à tribuna e falou bastante, inclusive pedindo que o governador entre nessa briga, né? E ele e a Janete estão trabalhando para isso, entendeu? A Janete que é o mesmo partido do governador, né? PSB. E aí a Camila também, Valadão, né? A Irine Lopes, né? Então, pessoas de vários partidos, várias correntes, né? O pessoal até brincou isso, não. O Desportivo conseguiu unir todo mundo. Porque quando falaram, tipo, um da esquerda e o outro da direita, como assim brigando pela mesma causa? Isso aí é só o início, né? Porque na verdade, assim, porque naquele dia tinham poucos, né, deputados. Chegou algum outro se manifestar, talvez com vocês diretamente? Sim, depois, né, conversei com o Gandini, né? E nós temos muita gente também para entrar nisso aí, né? Na verdade, que tenhamos todos e tenhamos também o governador. Porque, como eu disse no final lá na Assembleia, não é uma luta só da Desportiva, é a luta do futebol capixaba, né? Quem quer o futebol capixaba forte, né, Isaac, tem que querer, né, que a gente não perca, não é só a Desportiva que perderia no possível, né, perda do estádio, né, todo o futebol capixaba. E o futebol capixaba está num momento crescente, né, os clubes se organizando, né, crescendo, né, os campeonatos ficando, né, cada vez melhores, os clubes estão subindo, né, entendeu? Estão se organizando mesmo, então tem tudo para voltar a ter um bom futebol capixaba, e isso aí seria uma perda muito grande. Mas eu tenho a certeza de que isso aí vai ter um bom final, porque nós vamos nos mobilizar. Isso é apenas o início de uma mobilização, né? Esperamos que venha um novo juiz e ele aprecie, né, tudo que tem lá para apreciar, né? Ele vai ter que conhecer esse processo, e principalmente que destitua esse administrador judicial liquidante, que é uma pessoa altamente parcial e não tem o devido preparo para exercer a função que exerce. Ele alega, eu sempre fui perito. Uma coisa é você ser perito, né, apresentar um resultado de uma perícia para um juiz. Outra é você ser um administrador judicial, onde você tem que conduzir, né, um processo desse. E esse é um processo especialmente muito difícil, né? É um processo que envolve muita coisa. Então, ele não tem o devido preparo e principalmente, não tem a necessária imparcialidade para atuar. Por isso que a gente espera que o novo juiz, né, já aprecie de imediato um pedido para que destitua, coloque a pessoa isenta, que faça um trabalho técnico. Por exemplo, tem coisas que ele não fez até hoje. Há um ano ele não atuou nos processos que originaram essas penhoras. Os processos estão lá em primeira instância ainda, né, lá na Justiça Federal. São muitos processos lá da Oliveira, e não houve nenhuma defesa da Desportiva Capixaba, nenhuma atuação da Desportiva Capixaba. Apenas se
legitimando no processo, né? Entrando, tem né, um representante e tal, mas não houve por parte do advogado deles, né, nenhuma atuação para que reduza. Nosso advogado só de olhar já viu, olha, tem muita coisa prescrita em cada processo, então você tem que reduzir ao máximo aquilo ali, né? E aí tem que Foi atuar. aquilo que você falou, tem que ter isonomia, porque ele tem que ser igual para os dois lados. Exatamente. Então ele não pode, tipo, esquecer de um para favorecer o outro. Exatamente. Por isso que tem E toda essa outra questão. situação, além dele ter que atuar lá, e que até hoje, durante um ano, eu diria até que ele está atuando mais para vender um bem do que para resolver um processo. E no caso não é nem só coisas de vocês, e também do outro lado, né? Sim. Então, em nenhum processo ele atuou. Por exemplo, o minério, esse minério, sabe, ele vale mais de 400 milhões já, esse minério. E é um processo. Esse minério, assim como vem os problemas do lado de lá, tem que ver as soluções também. E esse minério resolve todos os problemas, né? E ele não atua nisso aí, né? A questão de, como eu citei agora há pouco, de executar o acordo lá com a Procuradoria da Fazenda Nacional, se executar aquilo ali, executa, deu garantia 800 mil toneladas, né? Executa, pronto, resolveu o problema, não tem mais penhoras. Então, há muita solução para esse processo, né? Mas quem está lá e não quer ver outras soluções, a não ser vender o estádio, não vai atuar, né? Então, acho que é fundamental que coloque uma pessoa mais preparada e mais isenta para atuar nesse processo. E só complementando, né, nessa audiência do dia 1º de março, né, o juiz iniciou apresentando uma outra situação, mais um imbróglio. Que o juiz da vara... É o quarto imbróglio que eu escuto já. Essa equação aí já tá grande. Acho que pode se encerrar por aqui, porque não vem outro. Aí ele colocou que um juiz, né, acho que, se eu não estou enganado, da primeira vara federal, né, da Justiça Federal, ele arguiu a competência para ele. Então há um conflito de competência, né? Então esse processo teria que parar para discutir quem é competente, se é ele, lá da Justiça Federal, ou se é o juiz da segunda vara civil. O juiz, digo juízo, né? Que o juiz não é tô falando pessoa do juiz, é o juízo da segunda civil ou seria da vara federal. Então, hoje está estabelecido um conflito de competência. Não sabe quem deve levar adiante essa situação. Tá estabelecido, então. Tipo assim, Sim, existe. Ele arguiu então, esse caso conflito o de novo competência. juiz aqui do estado seja colocado, ele Ele primeiro vai ter que problema tem que apreciar. ser. Ele vai ter que apreciar isso aí, então vai ter que chegar a uma conclusão. Não, eu sou o juiz que deve conduzir. Para vocês, o que é melhor? Tanto faz? Nós queremos justiça. Só quero que resolva o problema. Queremos justiça. O importante é isso. Eu acho engraçado também essa questão de, tipo, o cara tá um ano ali, mas não... a única coisa que ele tentou fazer mesmo foi leiloar o estádio, porque resolveu os problemas da Capixaba e até mesmo do Grupo Oliveira não resolveu nenhum. Né? E o que mais assim, nos causa indignação é por que essa pressão toda para tirar a associação, né, desportiva ferroviária, né, o clube, né, do estádio, sendo que o complexo do Eliezer, por exemplo, está lá e a gente não quer que saia, assim, tirar dos escolas, não é isso. Mas por que eu vou liberar? Não, como se já estivesse prestes a um leilão, né? E o que passa para as pessoas, né? As pessoas em geral falam, pô, mas isso vai ser leiloado, como se fosse algo iminente, né? Entendeu? Então, não dá para entender esse tipo de postura. Por isso que a gente considera necessária a destituição desse administrador judicial e a nomeação de alguém, né, que tenha mais capacidade técnica e imparcialidade. Isaac, tem mais alguma dúvida? Eu tenho mais de torcida. O presidente, não eu queria pergunta saber... se vai ser campeão ou não. Não, isso ainda não. Hoje não. Isso acho que ainda tá... A gente não precisa de abordar aqui não, mas até onde o senhor acha que este processo se afetou ou se pode afetar dentro do futebol, dentro do campo ali? Você acha que tem algum gap ali que ainda dá um estalo dentro de campo ou você acha que isso não chega nem a bater ali nas quatro linhas? E eu vou acrescentar, até mesmo se eu poder explicar a questão do que envolve o transfermão, que o senhor pode falar também, para aproveitar que está aqui para tirar algumas dúvidas da torcida também. Mas como esse processo atrapalha dentro de campo o senhor acha e o que o senhor pode falar da questão da proibição de inscrever novos jogadores? A gente faz assim, trabalho para que nada chegue ao jogador e à comissão técnica, né? A gente procura, de todas as formas, né, dar todas as condições para que o trabalho seja feito, que nada afete, né? Porque realmente assim, é um clima que se criou, né? O estádio vai perder, tal. Então, nós já temos, né, os problemas do dia a dia para administrar, então a gente procura blindar, né,
o jogador. Não sei até que ponto a gente consegue ou não. Sim. Mas eu creio que a gente tenha Porque, de tido certa êxito forma, nisso a aí. informação é pública, né? Sim. Assim, o jogador acessa o Instagram, o que for. Mas a gente vê, assim, a gente vê que a comissão técnica, os jogadores, um empenho total, né? A gente vê o trabalho deles, né, diário e tal, e o empenho, né? E a gente acha que realmente está conseguindo sair. Com relação ao Transferban, é algo mais complexo também, é outra situação, né? Na área trabalhista e tal, que a gente também está tentando de todas as formas resolver isso para que a gente possa reforçar, né, trazer mais, né, a equipe é boa, né, mas eu acho que precisa de mais peças de reposição, né, então, mas a gente por hora ainda não tem condições, mas o trabalho é para resolver todo esse imbróglio também. Sem falar, mais uma vez imbróglio, porque temos a questão ainda para resolver o novo juiz do caso, né, voltando a falar do processo, o novo juiz do caso, o juiz tem que chegar e ver se é federal ou não, verificar o pedido da Desportiva de destituição do administrador judicial. Então, até mesmo e esse processo voltar talvez a andar, tem muita coisa para se resolver ainda que a gente sabe que demora. Não é à toa que esse processo já dura 10 anos, desde a destituição. Se não houver acordo, a gente, quando eu falei da questão da área da frente, a gente vê aquilo ali como uma possibilidade de solução, de um acordo, né, de resolver aquilo ali, né, porque esse processo ele pode durar mais 10 anos ou mais, né? E tem outras instâncias também, né? Caso a gente tenha problema na primeira instância, tem as outras instâncias a percorrer. Lembrando que está só na primeira instância, exatamente. Né? Então, eu acho que uma solução mais rápida, desde que é o que eu sempre falo, às vezes as pessoas, não vão fazer nada para que possa prejudicar a desportiva. Eu não vim para a desportiva, né? Para a história do meu pai, né? Meu pai dedicou a vida dele. Pena que meu pai morreu há 40 anos, né? Só viveu os 20 anos primeiro da desportiva, mas participou de todas as diretorias, né? E antes da desportiva, ele tinha atuação muito grande. E eu tenho história lá, então eu não vim para a desportiva para fazer besteira e sujar o nome da minha família, né? Entendeu? Então, nada que seja prejudicial à desportiva a gente vai permitir que seja feito. Nós estamos lá para resolver um problema. Algumas pessoas até perguntam, Carlinhos, você não se arrepende de ser presidente ou de ter ido para a desportiva? Eu falei, muito pelo contrário. Eu acho que por que eu me lancei à presidência, aceitei, né, numa chapa única? Porque eu achava que tinha que ter alguém com... Eu acho que eu sou uma pessoa tranquila e, ao mesmo tempo, tenho a firmeza necessária para encarar os problemas e não fujo dos problemas. E eu acho que a gente não poderia ter, né, à frente do clube, nesse momento, alguém que fraquejasse, que não enfrentasse os problemas. Né? Nós temos que enfrentar. Os problemas são muitos, mas tem que ser enfrentados. E eu sempre falo, olha, a gente tem enfrentado os problemas, mas a gente tem enfrentado. Isaac, vamos lá, mais alguma dúvida ou não? Porque a gente tá querendo não. Meu grande operador, quantas horas? 1h e 10 minutos, que é isso? Acho que deu pra tirar dúvida. Pelo menos pra mim aqui, claro que eu tô aqui também, fiz um estudo também pra poder fazer as perguntas pro Carlinhos, então faltava algum preenchimento, então pra mim a linha do tempo ali eu já consegui preencher bem. Espero que a torcida da Desportiva consiga entender também. Vai render pra caramba daquele grupo. Vai. Não, vai ter muito corte, isso é verdade. O nosso grande amigo Cauã vai fazer corte demais no podcast. Tem um torcedor da Desportiva que ele é fã, ele assiste todos, e ele é o nosso fazedor de corte oficial. Eu faço alguns lá pra publicar, e ele manda direto. Não, ele falou tal, pá, manda lá o vídeo, 1 minuto, o cara falando, não sei o quê. E não é só da Desportiva, não, é dos rivais tudo. Eu não consigo entender como o Cauã e o Cleuton, eles encontram tempo. Eles trabalham, eles encontram tempo pra tudo, pra responder, pra pesquisar. Teve o Rafael, quando eu comentei no grupo que ia acontecer e tal, pedi pra galera mandar algumas perguntas, Rafael, quando que vai ser aonde eu preciso ir? Esse assunto mexe comigo. Sabe? A galera, muito bacana. E eles têm, assim, um tempo, assim, eu fico impressionado. Porque às vezes a pessoa liga pra mim, eu passo a mensagem, eu demoro horas pra responder. Mas porque é muita coisa, né? Eu tenho minha vida também, eu trabalho, sou oficial de justiça, na ativa ainda. Né? E tenho família e tenho as questões esportivas. Eu não consigo dar um retorno. Às vezes eu fico horas para dar um retorno e as pessoas já sabem, o Carlinhos vai responder. Mas nunca é de imediato, assim, eu não consigo dar conta, né? E o Cleuton, às vezes eu preciso de um apoio, uma pesquisa, eu falei, vou ligar pro Cleuton. O Cleuton aí, né, rapaz, ele, na hora, eu vejo que ele já visualizou, ele já daqui a pouco está respondendo. O Cauã é a mesma coisa, né? O Cauã eu não tenho tanto contato, mas assim, vejo a atuação dele. O Cauã trabalha, mas o tempo todo ele está presente nas discussões. A torcida da Desportiva ela é muito engajada. Isso aí eu não vou negar que é uma torcida assim, realmente que
E que se renovou, né? Você vê, importante né? também. Você vê que a desportiva, a torcida jovem, você vai aos jogos, vê na rua, né? A torcida jovem realmente renovou muito, né? Aí a brincadeira com o rival, porque realmente assim, a nossa faixa, né, de torcedores jovens é muito maior. E né? querendo ou não, até mesmo eu estava explicando para quem não conhece muito futebol capixaba, por exemplo, o Rio Branco, por que a Desportiva é conhecida mais lá fora do que o Rio Branco? O Rio Branco é o maior campeão estadual. Porque o Rio Branco ficou aquele ato de 85 a 2010 né, tipo assim, sem ganhar um título capixaba, e também na década de 90 o Rio Branco não disputou a competição nacional. Quando a Desportivo e o Serra estavam, né, até mesmo o Linhares Esporte Clube estava na Copa do Brasil, então a galera conhece mais, porque da década de 90 para cá que o futebol começou a ser mais visto, ser mais falado, televisionado, aquela questão toda. Então a galera conhece mais, às vezes, o Linhares, Desportivo. Não que não conheça o Rio Branco, com certeza conhece. Mas eu tenho certeza, se você for no centro de São Paulo hoje, falar Desportivo Ferroviário, Exatamente. jogou com o Santos, jogou com o São Paulo, Sim, Corinthians, então tem muito disso. Assim, a Desportiva teve muitos marcos, né, na história dela, né? Primeiro, 67, 69, ela teve, né, aquela questão de ser 51 jogos invictos, né? Aquilo foi uma grande marca. Era o clube com melhor aproveitamento, né? Com esse melhor número, né? Na época, melhor marca, né? Depois foi superado pelo Botafogo com 52, o Flamengo com 53, né? Mas o Botafogo até tem um detalhe que parece que teve um jogo lá que era um pênalti, o Zagallo tirou o time, aí não levou o gol. Então, Pedrinho Soares não vai concordar comigo, meu amigo Pedro. Vai dizer que não é bem assim essa história e tal, mas é um fato. Mas, assim, e depois a Desportiva teve muita projeção, assim, sempre disputou muitas competições, né? Muitos campeonatos nacionais, né? No Brasileirão, né? Na época tinha o nome de Campeonato Nacional de início, né? E disputou muitos e muito mais do que o Rio Branco, né? Então teve muita... Tá na bio da Desportiva, né? O clube capixaba com mais participações em competições nacionais. E o ano passado, eu fui a Fortaleza e Belém, fui jogar um futsal lá, e aí eu via o pessoal com camisa de time, eu falei, gosta de futebol, gosta, tal. Aí eu falei, eu sou capixaba, e a Desportiva? Eles perguntam direto pela Desportiva. Eu fui a Curitiba agora, cheguei na terça-feira, fui jogar de novo. Aí cheguei lá, aí eu tava com camisa desportiva. Pô, Desportiva, eles conhecem, entendeu? É impressionante. Né? Até entrando aqui, porque vai ser um assunto que eu vou falar demais, cara. Eu tô apaixonado. Parte do acervo da TVE foi digitalizado. E um dos jogos é Paraná 0, Desportiva 0, ali no Araripe, 92 ou 93. Não vou lembrar agora. E essa questão assim, de ter disputado muitos campeonatos, né, brasileiros, né, tanto de Série A como de Série B, né, foram vários, isso também fez com que tivesse maior projeção, né? E também, além da projeção, do torcedor, né? Eu vejo muita gente, eu vi um amigo que minha família toda é Vitória, torcedor do Vitória, eu falei, ainda bem que é do Vitória. aí é torcedor do Vitória, mas eu sou desportivo porque eu ia ver desportivo no Campeonato Brasileiro, tal, ia pro estádio cheio, aí eu via aquilo, hoje eu sou muito desportiva. É engraçado, aconteceu recentemente, esses dias eu tava trabalhando na churrascaria, aí eu tô passando lá do buffet, eu vi o símbolo da Desportiva, eu parei, o cara, Tiva Chopp, com a camisa e o escudo da Desportiva grandão, eu, torcedor da Desportiva? Sim, tá, uns amigos, eu, sou Vinícius Capixabana da Depressão, eu não me conhecia, mas eu conhecia a Capixabana da Depressão. Aí ele, pô, cara, bacana, não sei o que, não, a gente fez a camisa porque a gente vai nos jogos de vez em quando, vai lá tomar uma cerveja e tal. Falei, pô, cara, bacana, isso lá em Linhares. Lá em Linhares também tem esse é um clientaço, aí vai com a camisa do Rio Branco, ele vai com a camisa do Rio Branco. E é engraçado que não é a camisa do Rio Branco de agora, não. É a camisa do Rio Branco, aquela que tem o patrocínio da Kia. Isso é do começo dos anos 2000. Então é um torcedor raiz. E tem um que eu vejo toda vez andando na ciclovia lá do bairro com a camisa do Vitória. A camisa é recente. Mas é um senhorzinho mais de idade. Mas eu vi, cara, eu amo quando eu vou em alguma cidade. Por exemplo, quando eu vou a São Mateus, mesmo sendo São Mateus, eu vejo alguém com camisa de São Mateus na rua. É muito bom. Quando eu vejo alguém com a camisa do Linhares na cidade, eu fico, cara, é muito bacana. Eu fico imaginando isso fora do estado, né, cara? É muito bacana. Porque a gente já fala que a capixaba tem que nortear o pessoal pra saber onde é o nosso estado. Se o cara já sabe quem é a Desportiva, já sabe um time, você fica... Pô, mas a Desportiva é a referência nacional, com certeza. Onde você vai fora daqui, eles perguntam pela Desportiva. Até pegando esse gancho aqui do Antunes, Carlinhos. A pré-temporada em Anchieta foi nesse mérito, assim, de levar mais a Desportiva para outros municípios, assim, entre a captação de torcedor, ou demonstrar mais a marca ali e tal? Não foi não. Era mais de reunir mesmo o grupo, entendeu? Era reunir o grupo. Agora, nós temos essa ideia, sim, essa ambição, de interiorizar, né? Eu tive contato uma vez com o presidente do Fortaleza, né? E ele estava falando, Marcelo, e ele falando
disso aí, que eles fizeram um trabalho no interior, levar as meninas lá para o interior, uns rapazes estavam para fazer propaganda, trabalho e tal. Então, isso aí é importante. A gente pretende, assim como nós queremos implantar núcleos também de base, né? No interior, entendeu? Nas cidades. E a Desportiva sempre tem muito torcedor no interior, né? A própria Colatina, né? Tem uma e a torcida específica que é de Colatina. E a Desportiva, nos anos, né, de 70, 80, ela sempre fez, né? Eu lembro que eu era bem... Não, já deu um detalhe. Por que é Colatina? A ferrovia passa por Colatina. Exatamente. E eu lembro que a Desportiva chegou a ter 3 ônibus, eram uns ônibus verdes, assim, sabe? Eu lembro, eu era criança, e aí um levava o juvenil para treinar num lugar, o outro profissional e tal, e aí, fim de semana, quando o profissional, né, normalmente quando não tinha jogos era chamado para alguma festa de cidade, né, e até mesmo a Memórias, eu lembro que uma vez nós fomos de trem, né, os torcedores, eu fui de trem, a Desportiva jogou com o São Cristóvão, que na época disputava o Campeonato Carioca, né, Série A, a Desportiva ganhou de 5-0, era festa aqui, ali, Muqui, tudo quanto é cidade, a Desportiva era o clube na festa da cidade, entendeu? Tinha esse trabalho muito grande. E com isso também garimpava alguns jogadores, trouxe muito jogador do interior, trazia para cá, né? Tinha esse trabalho também. E quando não ia o profissional, ia o juvenil. O Pedrinho Soares fala muito nisso também, né? Meu irmão era muito ligado também na base lá, o Toninho. E o Pedrinho, como jogador, ele foi muito, né? Se bem que eu falo que o Pedrinho só fez um jogo só na vida dele, foi contra o Flamengo, ele não gosta de ouvir isso não, mas... Foi que ano esse jogo? Do Flamengo? 94? Ou foi antes, o mais antigo? Eu não tô lembrado qual ano. É porque, voltando a falar do Açaí da TV, eu achei essas imagens, eu vou publicar. Tem uma, agora, cara, eu já não tinha tempo, aí acontece isso. A minha diversão hoje, eu vou assistir o filme não, eu vou pegar o Açaí da TV. Mas acho que não foi 94, deve ter sido, acho que nos anos 70, 76, então por aí. Não foi 94, porque você tem ideia, o Sávio tava pelo Flamengo. Foi um amistoso em 94, o Sávio tava pelo Flamengo e o Desportivo, né? Então não, então foi mal. Mas assim, a Desportiva sempre teve esse trabalho, entendeu? No interior, né? Por isso que hoje você... Qual o seu time, assim, no interior, a tendência é a pessoa lembrar da Desportiva. Só em Aracruz que não. Tem isso, Linhares também. Aracruz, se fosse o Sorriso, for pra lá então, né? Mas é isso. Pô, Carlinhos, eu agradeço demais a sua disponibilidade, cara. Consegui tirar minhas dúvidas, confesso. Espero que o Isaac também. Espero que você de casa também. É isso. Agradecer demais a sua presença aqui. E é isso, cara. Torcer para que isso se resolva logo. Sei que não é fácil, mas vida longa Desportiva. O que não pode acontecer é o que alguns estão querendo, ao meu ver. Né? Então, que tudo continue muito bem, que toque o trabalho, que vocês ainda vão ter trabalho, muita coisa para acontecer. Muito trabalho, Mas assim, eu agradeço muito, né, mais uma vez o espaço, foi muito bom, né? A gente precisava, né, informar as pessoas, não só o torcedor desportivo, mas o desportista em geral, né, sobre tudo isso. Acho que isso vai servir, assim, esse podcast para que muita gente, né, entendeu? Reflita também, conheça, né? E foi muito bom. E a gente precisa sempre desse espaço. Eu queria conclamar a todos para essa mobilização que a gente vai iniciar agora, né? Foi uma ida à Assembleia ali, mas agora nós vamos realmente mobilizar todo mundo, entendeu? Não só torcedores, mas o nosso Estado, né? Para essa luta nossa, entendeu? Nós temos que buscar justiça, né? Vamos contar com o apoio dos políticos, queremos contar com o governador, né? E todos, né? A Associação de Cronistas Esportivos Capixabas, da imprensa em geral, né, o Sindicato dos Ferroviários, né, que sempre foi muito aliado, né, da causa, dos pais de alunos do Colégio Eliezer Batista, né, que são 440 famílias ali, fora os 90 funcionários, né, que também correm riscos. Né, se houver algum problema, também são 2 escolas, né, também que tendem a ter problema, mas eu estou muito confiante, entendeu? De que a gente possa realmente ter uma solução, né, para isso. Gostaria que isso não durasse mais 10 anos, né, que o bom senso reinasse, buscássemos uma solução mais rápida, mas nós não vamos cruzar os braços e vamos lutar. Com certeza. Agradecer também a você que acompanha a gente até agora, muito obrigado, e agradecer aos nossos patrocinadores, Bet Vitória, onde você faz a sua fezinha. Siga lá a Bet Vitória no Instagram, também tem o link da descrição para você poder apostar, e tem lá no grupo do Telegram as free bets para você poder fazer a sua fezinha, ganhar um dinheiro ali para poder apostar, começar a apostar na Bet Vitória. E também vem agora a propaganda da Bet Vitória para você. Chattanooga Red Wolves play their first match of the year.
shot in and out. Puts it in! Finds the back right. A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. Vistec, serviço de tecnologia, conheça o serviço da Vistec. O link do site está passando aqui embaixo para você e também está na descrição. E agora vem aí a propaganda da Vistec. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, serviços e tecnologia. O baú do cabeleiro, onde você encontra essa camisa do Isaac, a camisa que o Carlinhos está também, muito provavelmente você encontra lá. Tem outras e outros materiais da Desportiva Ferroviária lá no baú do cabeleira. Então, você quer adquirir um produto da Desportiva, de qualquer outro clube capixaba, até mesmo de fora do estado, você consegue encontrar no baú do cabeleira. Tá passando o telefone aqui embaixo, também tá um link da loja no Instagram para você na descrição. Churrascaria Estância Gaúcha, em Linhares, Teixeira de Freitas e Anápolis. E se você quiser ajudar a gente, o que está passando aí na tela. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!